Graça e paz, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a sua família. Deus lhe guarde e proteja, lhe guie na sua vida, nos caminhos de Deus. Que você ande nos desejos de Deus, na vontade de Deus. Deus se agrade muito no seu caminho, nas suas ações, nos seus posicionamentos, nos locais que você está, e do seu ambiente, e do que você produz, que os seus frutos sejam bons e agradáveis. Que você seja lapidado pelo Espírito Santo, que você seja de muito sociável, mente bem agradável a todos ao seu redor, e que a sua posição, o seu ambiente testifique de Deus na sua vida, que você ouça a voz de Deus e que você consiga realizar afeitos de boa esperança, de paz, de amor, de fé. Muita fé, muitas ações de fé produtivas e renovadoras na sua vida. Que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Que você se afaste de tudo que é iniquidade e maldade. Se conduza no caminho da luz, da paz, da fraternidade, do amor, da compaixão. Se afaste de todo tipo de leviandade, para que nunca sejamos levianos. Que Deus lhe conceda tudo o que for necessário na sua vida, que nunca lhe falte o pão na mesa, que nunca lhe falte a palavra de Deus, que é uma palavra também nós nos alimentamos. Jesus, quando esteve 40 dias de jejum, e o maligno se apareceu e ofereceu uns pães, ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Que nunca lhe falte a palavra bíblica, a palavra da sabedoria, a palavra de Deus. Que você ouça muito a voz de Deus, que lhe seja revelado muito sobre Deus, sobre os caminhos de Deus para contigo, os desejos de Deus para contigo, que você entenda muito sobre as coisas, como são e como funcionam, para errar menos e acertar mais, e também para fazer coisas agradáveis a Deus, que Deus se agrade cada vez mais de ti. A Bíblia diz que Deus se agradava de Jesus, os homens se agradavam cada vez mais, ele crescia em tamanho e também em sabedoria, ele estava crescendo, e os homens se agradavam, e Deus também se agradava, Deus se agradava muito, e Jesus e os homens também se agradavam. Então, que você produza frutos, você fique confortável e fique bem firme na confiança em Deus, que você confie cicamente, confie muito prosperamente de confiança em Deus, que a sua confiança não esteja em coisas que podemos ter diariamente, coisas simples ou até de vezes supérfluas, que nós não sejamos nada supérfluos, nós sejamos profundos com Deus, porque melhor é que nós nunca sejamos levianos, fiquemos com a palavra de Deus, a Bíblia, e nós podemos muito aprender, sermos muito mais felizes quanto mais sábios formos,
melhores serão as nossas vidas. É verdade, porque aqui é a palavra de Deus, a verdade, a sabedoria, o verbo que se fez carne, Jesus, o Messias, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus, o nosso herói, aleluia. Unções de Deus podemos receber por meio da oração, da palavra, que será ótimo e incrível que nós façamos essa busca das unções, diferentes e variadas formas de unções podemos receber, ter, aleluia. Busque muito a sabedoria, mas no seu modo de agir, de performance de ações, que você pareça simples como pombo, inofensivo como um pombo, e ágil como uma serpente, esperto como uma serpente, mas não com astuto como um maligno, mas astuto com a sabedoria divina. Existem duas sabedorias. Existe a sabedoria que vem do mal. Ela provém da carne do homem e também do diabo, que é o dono do mundo. Mas Deus que fez o mundo são um modo de entender. A sabedoria do mal, ela cansa, ela te faz ficar cansado. A sabedoria divina, ela é leve, ela não cansa. Quando você ouve a voz de Deus, quando Deus diz sim a algo, sem te falar diretamente, de forma nítida, o árbitro do Espírito é a paz. Aí o Senhor Deus, o Espírito Santo, te dá a paz, aí você segue por um sim nessa situação. Se não tiver paz, aí você segue como não nesta situação que você já pediu, pedindo permissão para ir ou não a tal situação, a fazer ou algo assim. Eu estava vendo algo muito legal, né? Eu vi um vídeo falando que a água ela é transparente, sem cor, sem cheiro, sem gosto, mas a cor correta seria que ela fosse azul e que ela é transparente por causa da radiação, e que a cor azul na água era a forma que deveria ser, porque as geleiras norte são azuis, água doce, no gelo só tem água doce, não tem água salgada. No mar também é azul, mas nas geleiras lá ele é azul, e alguns poços, algumas lagoas, algumas lagoas naturais e algumas barragens, alguns lugares que as pessoas visitam porque a água é bonita, azul, seria uma forma natural feita por Deus, e que teria essas, assim como são as transparentes, águas transparentes, seriam por contaminação de radiação, e que o saudável mesmo seria beber mais era água azul. Isso eu achei interessante. Nosso corpo é 80 ou 90% de água, e se não for, mas se for uma água bem natural, bem sem radiação, né? Aí é muito mais saudável para nós. E por isso não pode, também o pecado da fofoca, não podemos fofocar, porque isso causa falta de água. Nós temos que compreender os pushes das situações, porque cada situação puxa a outra situação, uma situação de uma ação puxa uma situação de um estado, de ficar de uma forma diferente. Pode mudar os ambientes, as ações mudam os ambientes.
nós temos que ter ações que mudem os ambientes para o melhor que podemos fazer. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos pedir a Deus que acelere em nós as capacidades, os dons e as habilidades para que nós sejamos melhores cada vez mais, melhores que nós mesmos, não que os outros. Não podemos entrar em competições, dissensões que não provêm do espírito, mas da carne, do mal, de inveja, de todo tipo de coisa. De separação é ruim, mas a coisa que é boa, temos que procurar cada vez mais trabalhar em nós mesmos. Existem ambientes que estão contaminados, que podem até mesmo contaminar a nós, e é bom que nós também tenhamos esse entendimento para não ir a alguns ambientes. Aleluia. Porque está escrito na palavra que se engana um homem que pensa que não está sendo influenciado a algo assim, que nos instrui a palavra, um pouco diferente, mas eu me lembrei por entendimento dessa forma. Então, diga comigo assim: bem-vindo, ó doce, ó Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito da sabedoria, Espírito do consolo, Espírito do amor, Espírito de dignidade, Espírito fiel, Espírito heróico, Espírito digno, Espírito de coragem, Espírito de vitória, Espírito profético, Espírito de frutificamento, Espírito de crescimento, Espírito de prosperidade, Espírito da sabedoria, da inteligência, da genialidade, da criatividade, do renovo. Tudo que é inventado vem de Deus, mas o que é só olhado para trás, que já foi feito anos atrás, isso o mal consegue, eu tenho a capacidade de fazer, mas o inventar, ele vem de Deus. Oramos assim no Salmos 91. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor memorioso meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola no dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemparás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste tua habitação, nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos deram ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, colocarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto encarecidamente me amou, me livrarei pelo errante do alto. Porque conheceu o meu nome, me invocarei, e responderei, estarei com nenhum luxo dela, retirarei, o glorificarei, fartá-lo-ei com orgulho de dias, e mostrarei a minha salvação. Deus abençoe ricamente a sua vida matrimonial, a sua vida ministerial, a sua vida financeira, que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. A Bíblia é cheia de promessas, algumas situações para felizes aqueles que fazem assim, às vezes também, até de outra forma oposta, ai daqueles que fazem assim, e também, mas as promessas são felizes aqueles que fazem assim, e lá tem a situação, como fazem, por que fazem, e aí felizes aqueles que fazem assim, ou ai daqueles que fazem assim, e ele lá tem a situação do que fazem, e fala ai daqueles que fazem assim. Eu estou falando assim, mas isso é uma forma de entendimento, como eu estou passando o que eu entendi, mas o que está escrito aqui é bem firme em algumas palavras. O diabo é o senhor das moscas, então se você se sentir perseguido por as moscas, ore muito e expulse todos os planos do maligno contra a sua vida, ou contra planos do maligno contra a sua família. Expulse na autoridade que o Senhor te deu, na espada, no escudo que o Senhor te deu, com a palavra de Deus, na oração.
expulsando, usando o nome do Senhor Jesus, também por meio de oração e jejum. Em algumas situações precisamos jejuar para poder expulsar algumas caças de demônios que só saem com oração e jejum. Também use também a fé. E também, se você tiver unção, é bom você estar ungido, porque o demônio não pode te possuir se você está ungido, porque a unção ocupa o lugar que o demônio se coloca quando uma pessoa é possuída. Então, muitas pessoas podem não gostar de você quando você é ungido. Se você fica ungido, algumas pessoas te rejeitam. Mas você é grandemente abençoado por tudo que você perde, seguindo a Deus, seguindo a Jesus. Oremos assim no Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Os profetas de Deus, normalmente, eles eram fortes e conseguiam derrubar muitas pessoas sozinhos. O Espírito de Deus, quando está no ser humano, no profeta, ele torna o profeta forte. A palavra de Deus não se contradiz. Nós podemos ler de capa a capa, de primeiro à última folha. E a palavra de Deus, ela é firme com cada situação, cada fragmento, cada item. É uma estrutura sólida e firme e bem comparada, bem separada, bem organizada. É como diz a palavra de Deus, o país sem Deus é um país sem ordem. Isso significa que o país com Deus tem ordem. Aleluia, glória a Deus. Então, algumas coisas que algumas pessoas, quando vêm, elas já podem pensar assim, veio por maldade, por alguma situação que inspirou por maldade, mas algumas ações que aparentam mal, nós temos que lembrar que a Bíblia ela é profundamente em sabedoria, que existem situações aqui que, na verdade, foi encontrado para fazer um bem em outro propósito, talvez futuro, próximo ou distante, em situações diferentes da situação atual, no que tange a aparência do presente, do agora ou da situação exata que ocorreu o fato, mas as coisas são para edificar ao próximo. Mas antes assim acontecia muitas vezes, mas agora depois de João, depois de João, depois de Elias, aí veio os profetas do amor e que profetizam mais sobre o amor, não a profecia errada, mas a da graça. Não é exatamente engano, não é engano, não é profecias erradas que são para cativar as pessoas por fins lucrativos, só lucrativos, ou de qualquer outro desejo mal do homem,
Mas a graça de Jesus, a graça de Deus, como dado o tempo profético, Jesus ele fez um marco na história. Existe antes de Cristo, depois de Cristo, quando falamos de épocas, de anos, de décadas, que a felicidade encontre a sua casa, a sua família, o seu ambiente. Às vezes, em algumas situações, profetas gostavam de não exatamente gostar, mas do que eles seguiam os seus caminhos, eles abençoavam inteiramente pessoas e às vezes amaldiçoavam inteiramente pessoas. E isso é interessante, mas também nós temos que quebrar as maldições da nossa vida muitas vezes, e nós temos até, se possível, falar o nome das pessoas. Se nós lembrássemos, por exemplo, da escola, se for um caso, né, muitas vezes acontece, tem, já ocorreu, e as maldições elas se cumprem na vida das crianças. Os professores, quando dizem coisas, ou até mesmo outras pessoas de autoridade na vida da criança, que não são autoridades assim, de cidade, de país, mas naquele momento estavam liderando a vida da criança naquela situação da escola. E isso é muito comum. Talvez falando que vai ser bagunceiro, que é inquieto, ou que é danado, muitas formas de maldição, e não é novidade. O bom mesmo, novidade, o que nós gostamos é da bênção, aleluia. Essas maldições muitas vezes falam mesmo sem ver as pessoas, nem percebem que amaldiçoou a vida das crianças, né? Mas também existem as situações de que existe maldade, mas também muitas vezes são situações que são sem maldade mesmo. Nós temos que orar e estarmos presentes espiritualmente em nossas vidas e quebrando as maldições, também feitiços. João tomaram ramos de palmeiras, saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido ao adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então, André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salve-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim,
mas por amor de vós, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre, e como dizes tu, que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes depois Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai, enquanto tendes luz, para que as trevas não os apanhem, pois quem ainda anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Sei que seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Aleluia! Jesus, ele te ama grandemente. Conforme o grau de busca nos discípulos, Jesus ele era mais próximo de quem gostava, de quem aproximava-se mais de Deus e tinha mais contato à oração. Eu não gosto muito de teologia. Eu prefiro só a Bíblia mesmo. Porque a palavra de Deus diz que Deus revela aos sem conhecimento, os que não têm sabedoria, dá conhecimento da sabedoria e eleva os baixos. Isso me fez pensar que teologia seria estudar de forma a ficar importante pelo estudo. Quem estuda fica importante, mas quem fica importante no reino dos céus é quem serve. Não é o pobre, não é exatamente o pobre por ser pobre, mas é o que serve. E não adiantaria ser pobre e não servir, e talvez até adiantasse ser rico e servir, também adiantaria ser pobre e servir. E em alguma situação, porque está em conjunto com o Espírito Santo, um pobre pode ir muito além do que pode chegar alguém com dinheiro, ajudando e fazendo caridade, simplesmente por não estar em comunhão com Deus. Perdão qualquer coisa, aleluia, qualquer situação, peço perdão, e fique muito à vontade, e até a próxima oração, se Deus quiser. Fique com Deus, aleluia.